como é que faz pra ganhar mais seguidor no Instagram? Comprando seguidor. Não, mentira. É verdade, só não garante que vai engajar depois. Cara, hoje ganhar seguidor de forma errada é fácil. O problema é você ganhar seguidor de forma positiva, com qualidade e tal. Mas e aí, o que funciona, Rafa? Conta pra gente. Criar conteúdo, né? Funciona, né? Cara, mas isso é interessante, porque a maioria não cria conteúdo. Quando a gente fala de negócios, tá? A maioria dos negócios acha que sabe criar conteúdo, na verdade tá fazendo propaganda. Cada post é uma peça publicitária como era antigamente numa revista. E a galera não entra pra ver propaganda, há uma rejeição muito grande disso. Pode né? até entrar, mas não fica. Quando a gente fala de criar conteúdo, é falar sobre as pessoas e não falar sobre si. O que a galera fica falando é falando sobre si. Olha aqui como sou melhor como empresa, olha os meus diferenciais, olha os meus produtos. Cara, não. Vai entender o que a sua turma, né, o seu público-alvo já está procurando no Google, por exemplo. Quais são as dores que essa galera já está digitando lá. Começa a criar conteúdo em cima disso. É mais sobre aquilo que você sabe e menos sobre aquilo que você vende. Para que você, obviamente, se posicione como autoridade naquele negócio. Na hora que eu for escolher, eu vou escolher você, não vou escolher o outro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast mais querido do G4 Podcast. Eu não vou dizer o melhor, mas com certeza o mais querido é o Extremos, o podcast aí que conhece um pouco mais dos bastidores da jornada de empreendedores de alta performance. Meu nome é Alfredo Soares, sou sócio, mentor e cofundador aqui do G4 Educação e ao meu lado nesse podcast, ele, o homem, o pai do ano, Amém. Bruno Nardon. E aí, você tá bem? Tô ótimo, você. Tá tudo bem? Fiquei sabendo que você surfou esse fim de semana aí. Onda boa, onda boa. Surfei onda boa, na Boa Onda boa. Vista. O último podcast deu uma grande repercussão aí no grupo aí da Fazenda da Grama. A galera lá A galera me ligando, falando, pá, você descobriu o negócio, isso não pode, não sei o que. Até a luz apagou, a energia pesada. Energia pesada da turma lá da Grama, porra, foi um negócio... Manda um beijo pra eles, pros nossos ouvintes queridos. A todos os condôminos aí da Fazenda da Grama, um beijo gigantesco, vocês são super queridos. E tudo que eu falei foi da minha cabeça, não faz sentido nenhum aquilo que eu falei. Então, assim, esquece, tira isso da frente. Bora surfar, tamo junto. E eu amo todos vocês aí, mesmo sem conhecer vocês. Mas a onda da Boa Vista é melhor. É mais forte, mais realista, ali a água é mais quente. Mas tudo bem, cada um com o seu cada um. Bom, antes de começar esse episódio de hoje, que tá super especial, a gente tem um professor, cara, incrível aqui hoje, cara que praticamente inventou toda essa moda aí de social selling no Brasil. O cara tem livro, o cara, tem podcast também, o cara tem MBA, o cara, é um grande nome e eu me inspiro muito nos conteúdos desse cara. Sou seguidor, aficionado, que palavra bonita. Olha aí. Aficionado. E sempre salvo os conteúdos dele, que são sempre muito tático, muito prático ali. Eu gosto bastante. Eu gostei. Mas, já que a gente tá falando de tático, de conteúdo, não tem como a gente não falar do G4 Skills, que é a ferramenta do G4 Educação para treinar e acelerar o desenvolvimento do seu time. Não é isso, Bruno Nardon? Exatamente. G4 Skills, que a gente fala que é o Waze da educação, não é o Netflix. Qual que é a diferença? A gente entende o momento de maturidade do seu colaborador, faz todo... É um levantamento do momento que ele está, através de respostas que ele vai fazer lá no nosso questionário, nossa inteligência artificial, e a gente dá o menor caminho para esse seu colaborador estudar, porque a gente entende que educação não é para ser chata, não é para ser longa, é para ser rápida, direto ao ponto, de maneira que o seu colaborador comece a aplicar, ter resultado, e aplicar e ter resultado, ele volta a estudar mais. É isso aí. E não só isso, como também vários livros, e você monitora esse estudo, esse desenvolvimento aí do seu time. Então fica aí o convite especial para você que é ouvinte aqui do Extremos, ouvinte do G4 Podcast, você tem direito a um trial, é isso mesmo, você tem direito a um período gratuito para você testar com até 10 pessoas do seu time. Não perca essa oportunidade, tem QR Code na tela nesse momento e o link também está lá na descrição desse vídeo, seja no Spotify, seja no YouTube ou em qualquer canal que você esteja assistindo. E caso tenha ficado qualquer dúvida, não deixe essa oportunidade passar, manda um direct no @G4 Educação ou @G4 Skills, falando que você ouviu aqui e que você quer o seu trial, quer o seu teste e acelere aí o desenvolvimento do seu time. São mais de 2.000 empresas, mais de 15 mil colaboradores acessando esse conteúdo e um deles pode ser o teu concorrente.
que tá se preparando mais do que você. É isso aí. Muito bom. Vamos chamar o nosso Eu convidado. devia trabalhar de radialista. Ah, você tem cara mesmo. Radialista de pet shop. O nosso convidado Sua de cara. hoje, ele é cofundador e atualmente atua como CMO da maior plataforma de gestão de redes sociais do Brasil, que é a MLabs. Com vocês, Rafael Kiso, o autor do livro Unbound Marketing, Como Construir uma Estratégia Exponencial Usando Marketing e Ambiente Digital, coautor do livro Marketing na Era Digital e autor do e-book Trends, Marketing na Era Digital, o Futuro do Marketing, e também é host do podcast Papo Social Media, que é um dos podcasts mais famosos desse segmento. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, que nem Joe, MBA em Marketing pela HSM e Gestão de Inovação pela SPM, ou seja, o cara é estudioso. É isso aí. 21 anos de carreira no marketing digital, Rafa. A primeira pergunta que não pode, que a gente tem que fazer para você é: qual foi o maior extremo que você já viveu na sua vida e na sua carreira? Já começou assim, né? Bem-vindo, bem-vindo. É isso aí, assim que você é bem-vindo. Os caras nem esperam esquentar o negócio, já mete a bomba, já, né? Pelo amor. Bom, 2 dias extremos, então, um na vida pessoal e profissional. Na profissional, sem dúvida nenhuma, foi 21 de junho de 2021. Não, 10 de junho de 2021, mais precisamente. Foi quando a MLabs teve ali um imbróglio com o Facebook e a gente percebeu o tamanho que a MLabs estava, assim. Porque aí, desde Senado Federal, a Galinha Pintadinha, a Seleção Brasileira, CBF, todos os posts dessa galera foi ocultado pelo Facebook em função de um bloqueio que a gente sofreu da API dos caras, né? E teve aviso ou aconteceu? Teve depois, né? Então, aquela história, a gente... Aconteceu... Primeiro atira, depois pergunta. Aconteceu, né? Aconteceu, depois a gente recebeu um aviso e tudo, a gente super entendeu as justificativas. A prerrogativa totalmente baseada em segurança, então os caras queriam proteger a segurança dos seus usuários, e como a MLabs pedia usuário sem dos seus clientes, então a gente precisava de alguma forma usuário sem para prestar o serviço, aquilo de alguma maneira feria ali aquela política. Obviamente que as políticas elas mudam ao longo do tempo, e naquele momento, né, a Meta em si, né, o Instagram não tinha uma API antes de 2021, antes de janeiro de 2021, mas já existia o Instagram, e a gente como empreendedor, cara, era a maior demanda que a gente tinha, todo mundo pedindo, cara, eu quero agendar carrossel, eu quero agendar post. Nessa época? O usuário não vou falar, mas marcas usando a MLabs, gerenciando a MLabs, pagantes, 230 mil. Caramba, isso no Brasil, né? E assim, a gente sempre foi uma empresa séria, etc. Todas as plataformas que a gente tem são via APIs oficiais, com exceção naquele momento ao Instagram, porque não tinha API. E a gente criou uma solução, uma tecnologia para justamente poder postar carrossel, imagem, stories, porque todo mundo tinha essa demanda. E a gente criou essa solução, só que para isso eu precisava do seu login. Era a única plataforma que eu precisava do seu login. Obviamente que contratualmente tudo legal, entre eu e você, né? Você quer contratar, você quer contratar a MLabs, está aqui, eu aceito, está aqui meu login, tudo criptografado, protegido, ou seja, legislação. Eu era um dos clientes. Então. O fato não deram tempo ao tempo para adaptação para a nova API. E a nova API não tinha suporte para esses formatos, como carrossel, como stories e reels na época. E aí vocês não puderam mudar. Não, e aquela decisão difícil, né, como empreendedor. Caramba, se a gente se adaptar, a gente vai ter que abrir mão de formatos que a gente já tem hoje, que a gente vendeu. Então, isso seria um problema assim, gigantesco, né? E ao mesmo tempo a gente falou, não, mas a gente precisa se adequar. Só que aí não deu tempo ao tempo, a gente foi bloqueado lá, a API foi bloqueada lá no Instagram, na verdade no Facebook, né, porque a gente tinha API do Facebook, não tinha do Instagram, então bloquearam a gente por onde a gente tinha o acesso ali, né. E na hora que bloquearam o aplicativo da MLabs, todos os posts publicados via MLabs naquele período foram ocultados. Então foi assim, uma cascata, né? Foi um processo em cascata. Alguém apertou um botão lá porque alguém pediu, sem saber da dimensão do negócio, né? Que horas do dia aconteceu? Cara? Foi à noite, né? Sempre à noite, né? Sempre à noite. E como é que você ficou sabendo? Veio de algum cliente? Nossos servidores começaram a mostrar a quantidade de erros, né, para agendamento, porque os agendamentos também não foram, os próximos posts, né, e tal. Fora os clientes começaram a entrar em contato, né? Enfim, imediatamente a gente conseguiu entrar em contato com a turma lá do Facebook. Veio da Califórnia, não foi nem do Facebook Brasil. Então a gente estava com um bom relacionamento com o time aqui, mas o time do Brasil nem sabia o que estava acontecendo.
veio direto da Califórnia e tal, por determinação. Depois de todos os problemas que o Facebook teve no passado de Cambridge Analytica, eles mudaram muito e se preocuparam muito com essa história das políticas de dados, com razão, né? A gente entendeu, a gente foi, adaptou tudo e abrimos mão. Não tinha escolha, não tinha o que fazer. A gente abriu mão. Só que nisso a gente perde mais de 100 mil clientes, né? Então, para um negócio que tinha 230 mil marcas usando, a gente perde mais de 100 mil praticamente de uma semana para outra. Em estorno, né? A gente também, muita gente que comprou no anual, muita gente comprava no anual, né? A MLabs, ela dá bastante desconto no anual, era um modelo de negócio nosso, de crescimento. E a gente fez estorno para todo mundo que pediu estorno, né? Então, sem exceção. E, então, assim, foi um dia extremo, porque imagina aquele dia, né? Que aconteceu, Vocês o acharam que ia impacto quebrar? que deu. Em primeira instância, a gente respirou fundo e falou, olha, a gente sabia que isso podia acontecer. Então, o fato era esse, a gente sabia que isso podia acontecer, e até mesmo em conversa com investidores, a gente deixava isso muito claro. Era um risco do negócio, porque qualquer negócio que depende de plataformas terceiras, de alguma maneira, tem esse risco, né? Você não manda nas plataformas hub terceiras. de marketplace é isso. Então os caras podem mudar a política a qualquer momento. A X, agora o Twitter, passa a cobrar pela API num nível totalmente proibitivo. Então, a gente está à mercê das plataformas terceiras, isso era um risco. Então, a gente respirou e a gente se reuniu, War Room, né? Nos reunimos e pensamos, cara, mas era um risco. A gente já sabia que isso podia acontecer. A gente já tinha defendido a tese, inclusive, que se acontecesse, a MLabs não quebraria, porque ela não dependeria apenas de uma única plataforma. Então, a meta, beleza, tem o Instagram, tem o Facebook e tal, mas tem outras, né? Tem o LinkedIn, tem o Twitter, tem o YouTube, o Google, né? E a gente sempre defendeu isso. Falou, a galera não usa só uma coisa, ela usa várias coisas. Então, talvez a gente perca uma, mas, poxa, a turma entende o valor da MLabs por conta das múltiplas plataformas. A galera que ficou, que não foi pouca, né? Então, mais de 100 mil ficaram. 50%. Foi justamente isso. Foi a galera que era um pouco mais madura digitalmente, que já usava mais de um canal de mídia social para gerenciar. E a gente começou a entender, então, nosso novo perfil de cliente, porque a gente tinha crescido muito rápido e muita gente em função da história do Stories. Né? Nessa época aqui, vocês já tinham sido comprados pela Stone? Ou investidos? Sim. Já tinha rolado? Sim, já tinha rolado. Na nossa história aqui no Timeline, em 2019, começo de 2019, a gente recebe nossa primeira rodada de investimento da Dome Invest. E aí, 9 meses depois, a gente começa as negociações com a Stone, e a Stone investe na MLabs e compra uma participação dela. Não é 100%. Né? Então, a gente como founder ainda tem o controle do negócio. A Stone é sócia, de fato, nossa hoje. Super foram parceiros. Assim, sabiam do que estava acontecendo, sabiam do risco, e quando aconteceu, ficaram totalmente do nosso lado. E não só a Stone, né? Os nossos clientes ficaram do nosso lado. E, cara, eu tenho uma grande curiosidade, eu já até falei isso publicamente em podcast, ou não me lembro se em palestra, que me pareceu muito um deal para ter acesso a uma base de cliente ali, né? Qual foi a lógica, o racional por trás dessa parceria, tanto do lado de vocês quanto do lado da Stone? Se você puder falar. Pra gente, claro, não, pra gente assim, foi surpresa até, porque a gente não esperava um estratégico nos abordar. A gente sempre estava ali naquela ideia de fundos, né? Então, série A, série B, aquela história toda, né? E na época que chegou a proposta, nos apresentar a Stone, a gente também ficou surpreso. Ué, por que será, né? Olha aí, ó, chegou aí o livro aí. O cara fez um livro diferente, ó. Você lê de pé, assim? Não. É só pra te enganar mesmo. Não, é formato de slide, pô. Olha o que eu falei do cara. O cara é muito prático, olha lá. Muito bom. Vários exercícios. Mostra o livro aí pra turma, pô. Porra, galera, animal o livro. Aqui, ó. Vou deixar um aqui se ficar, né? Unbound Marketing. Vai ficar, é pra vocês. Rafael Kizio. Prefácio por Marta Gabriel. Como construir uma estratégia exponencial usando marketing em ambiente digital. É isso aí. Tá ali, ó. Muito bom. Enfim, da história lá, história lá da Stone, né? Porque quando eles nos abordaram, a gente se conheceu e tal. Primeiro que assim, a gente se identificou muito com a cultura dos caras. Cultura empreendedora e tal, né? Da turma lá. E segundo, a gente entendeu a visão deles, porque até então a gente entendia a Stone como uma maquininha, né? A gente conhecia a Stone como uma maquininha. Mas não, eles mostraram a visão, mostraram toda a evolução da Stone, a Stone que está também na Nasdaq, né, e tudo, mostraram essa visão de digitalização do varejo. Né? A ideia deles de ajudar o varejo a se digitalizar. No tanto que depois também compraram a Lynx, né, Microsoft de PDV, entre outras empresas, e a própria MLabs, ela
fazia parte, ainda faz parte dessa visão de ajudar esse pequeno varejo a se digitalizar, no nosso caso, via marketing, né? Então, ele tem vários ângulos aí. E era uma coisa muito deles passarem para vocês, ou a expectativa era muito deles conseguirem entrar nesse cliente mais digital de vocês? Na verdade, não existia uma prerrogativa do tipo, vamos usar uma base ou outra, vamos tentar vender uma base para outra. Não tinha esse compromisso, né? Eles acreditavam de fato no negócio da MLabs, como ela era e o crescimento dela, assim como a gente também acreditava na ideia de digitalização e tudo mais. Na época, obviamente, eles tinham muito mais clientes que a gente, então, olhando por um ângulo, eu quero entrar nessa base aí. E a gente foi, em primeira instância, tentar fazer essa penetração na base da Estônia, né? Só que veio a pandemia. Então, a pandemia chegou e fechou todos os clientes da Estônia, que era tudo na rua, né? Verdade. Lanchonete, restaurante, academia. Então, a maioria dos clientes se fecharam. E toda a operação naquela época que a gente estava montando junto com a Estônia na rua, porque a Estônia tinha uma operação, ainda tem uma operação muito forte na rua, né? Com os Anjos Verdes e toda a operação deles. Pra gente era novidade, né? Operar dessa forma, mas essa era a nossa primeira hipótese, que acabou não rolando por conta disso. Aí depois que passou a pandemia, na pandemia a gente cresceu, porque aí todo mundo veio pro digital, então a gente cresceu bastante digital. E aí acabou que a gente foi meio solo nessa história, não voltamos nessa hipótese mais, né? Porque a Estônia depois veio e comprou a Lynx, compraram outras empresas. E hoje a Lynx quem está mais à frente da história das empresas investidas que são de software, né? Então foi dividido isso lá dentro, né? Dessa forma. Que faz todo sentido, né? Cara, então assim, hoje a gente tem um relacionamento incrível, inclusive, com a Meta. Então não abalou o relacionamento, foi de fato... Pelo contrário, amadureceu. Amadureceu e foi uma oportunidade da gente, inclusive, conhecer o time direto lá da Califórnia e tudo, estabelecer um relacionamento mais direto, a ponto de que tudo voltou, assim, todas as funcionalidades que não tinham na API lá naquela época, que a gente já havia perdido, voltaram para a MLabs. E hoje a MLabs é super parceira e é escolhida, inclusive, lá pela Meta para a gente testar produtos, para a gente fazer muita coisa. Então a gente tem um bom relacionamento com o time lá e tá tudo certo. Então hoje funciona, tudo funciona. E o número de usuário, de cliente, de marcas, voltou para 230? Não. Porque isso, sim, né, o que aconteceu? A gente teve um churn muito alto ao longo de um ano, porque assim, a gente perdeu aqueles clientes, mas a gente precisava também esperar passar um ano, porque muita gente que havia comprado no anual não pediu estorno. Então a gente tinha que entender o que ia acontecer. De verdade. De verdade. Para poder né? ligar a máquina com tudo. Para poder voltar a ter algum nível de investimento. Então, e vocês precisaram segurar. Vocês precisaram demitir muita gente por causa disso? Como é que sim, foi fazer a gente downsize? a gente fez 2 rodadas de downsizing, uma primeira e de imediato, assim, porque a gente já sabia que não ia ter condições, né? Não ia ser rápido, a gente já tinha entendido que não ia ser rápido. A gente fez uma primeira e a gente foi muito transparente com todo mundo, assim, que ficou. Falou, olha, gente, a gente quer construir novos produtos para não depender tanto das plataformas como todo mundo percebeu. A gente já tinha tomado algumas iniciativas anteriores a isso, ainda bem, porque a gente conseguiu reagir muito rapidamente pelo fato de a gente ter tomado decisões antes do acontecimento. Uma delas foi a compra. A gente comprou 2 startups antes do acontecimento, né? Então a gente já tinha algumas outras tecnologias e a gente conseguiu colocar no ar alguns novos produtos e retomar, de alguma maneira, não o crescimento, mas uma estabilidade ali, pelo menos para quem ficou, enxergar um pouco mais de valor daquilo que havia perdido. Eu perdi tal coisa, mas ao mesmo tempo ganhei outras coisas e equilibramos ali o jogo. Então a gente viu o churn muito alto e nesse ciclo de um ano a gente conseguiu, todas as projeções que a gente fez a se concretizar. Então o churn depois estabilizou e voltou a ficar em patamares pré-acontecimento, né? E agora sim a gente começa de novo a avançar. Eu lembro que na época foi o maior bafafá. Então, e por isso que eu disse, cara, né, que a gente entendeu o tamanho da MLabs, porque a gente não tinha noção disso. Saiu em tudo quanto é lugar. Tudo quanto foi é lugar. 2 semanas de pancadaria, tudo quanto é lugar. Justamente por isso, a gente não ficava olhando na base, assim, quem são os nossos clientes. Uhum. A gente olhava a quantidade, números, dash, né? Mas, cara, quem são os nossos clientes? E aí, quando aconteceu, a gente foi ver quem eram os nossos clientes. Porque a galera que estava ali reclamando, muitos apoiando e querendo, né, incentivar a gente. Porque a gente também fez uma gestão de crise naquele momento, né? Eu fiz live todos os dias e, cara, comunicado, muita transparência, né? Muita transparência do que estava acontecendo e tal. Explicar o que é API, explicar, que é difícil, né? Explicar para a turma o que é API, não sei o que e tal. E a galera apoiando a gente, cara. Os clientes apoiando a gente, todo mundo lá. E a gente foi ver o tamanho do negócio, né?
E saiu tudo quanto é jornal, né? Saiu tudo quanto é lugar, né? Bom, esse foi certamente um dia difícil, um dia extremo. De verdade, eu não consegui dormir aquele dia, porque você fica imaginando e simulando N hipóteses, né? E N possibilidades de tomar decisão, e com reuniões já marcadas com um monte de gente, né, para resolver essa história. E na minha vida pessoal foi quando meu primeiro filho nasceu. O pai do ano tá aqui, né, indo pro terceiro, meu primeiro filho nasceu. Eu tenho 2, Legal. porque nasceu assim, meio surpresa, né? Tava tudo planejado, etc. Só que a minha esposa falou, olha, acordei hoje meio assim e tal. Eu falei, não, mas o que aconteceu? Tá bem? Então, não, tô bem. Ela tinha uma consulta médica naquele dia já, com o ginecologista, eu ia com ela, mas estava tudo bem. Ela falou, você vai comigo? Eu falei, vou com você. Aí ela me liga depois e falou, olha, tô me sentindo... Mas estavam quantas semanas? Não, já tava para nascer já, mas assim, aquela história, né? Mas não estourou bolsa, nada. Eu falei, o que você tá sentindo? Ah, eu acho que tá estranho. Mas alguma dor, uma contração? Eu falei, não. Eu falei, então não é hoje, né? Ela falou, você vai comigo? Vamos adiantar então, vamos adiantar lá. Daí a gente foi, o cara olhou, já tava com dilatação já e tal. Aí, eu, pai de primeira viagem, não sabia nada, né? De história de quantos centímetros, enfim, nada. Aí eu falei, tá, então assim... Que horas nasce, doutor? Ele falou, como assim que horas? Corre agora pro hospital. Vai nascer daqui a pouco. Eu falei, nossa, mas eu deixei meu computador, tem uma reunião lá à tarde. Aí ele falou assim, você não entendeu ainda que seu filho vai nascer? Corre pro hospital. E eu falei, caramba, não, mas aquela malinha que a gente deixa pronta. Eu falei, eu tenho que buscar a malinha. Ele falou, não dá tempo, cara, vai embora. Pro hospital e volta depois. Aí sabe aquela coisa que não cai a ficha? Você fala, não é possível, não vai nascer agora. Eu falei, cara, não tava preparado ainda. Aí fomos pro hospital, deixei ela no hospital e perguntei pra enfermeira. Eu falei, olha, dá tempo de eu buscar a mala lá em casa? Ela falou, quanto tempo você leva? Eu falei, acho que uns 15 minutos. Corre! Ela falou, corre! Aí eu fui correndo. Foi uma das piores decisões que eu tomei, Voltou, né? já tinha nascido. Eu fui. Na volta, me ligam. Cadê você? Seu filho tá nascendo. Aí eu entro na sala de parto, meu filho nasceu. Na hora que eu entrei, sentei do lado dela, nasceu. Pum! Ah, então não foi tão... Não, mas ela já tava ali na sala de parto, né? Decisão ruim. Então, ela tava na sala de parto, não acompanhei ali todo o processo. Na hora que eu sentei, saiu. E no segundo, acompanhou tudo? Acompanhei tudo, não, no segundo acompanhei tudo. Aí foi mais tranquilo, foi menos correria, Foi assim. coisa, quando tu vai pra Disney correndo, o brinquedo tá cheio, tu fala, querendo aqueles brinquedos que eu não fui. Vou viver todo momento. Pois é, cara, foi exatamente isso. Cara, que louco. Cara. E qual é essa visão de futuro aí da MLabs? O que vocês... como empresa, estão pensando para os próximos capítulos dessa história? Desde o começo da MLabs da concepção, a gente já imaginava a ideia de trabalhar com Big Data e inteligência artificial. Por isso que a MLabs, inclusive, nasceu com preço baixo, porque a gente tinha a tese de crescimento rápido para ter muitos dados. Não era nem só pelo crescimento rápido para criar barreira de entrada para cliente, para concorrência, mas sim para que a gente pudesse ter um volume grande de clientes e dados ali dentro, para que a gente conseguisse criar correlações, o que funciona e o que não funciona nas mídias sociais. Desde post, por categoria, por segmento, por região, quais são os melhores hashtags, se tem realmente dia o melhor horário, e por inteligência artificial taguear o que tinha na imagem, o que tinha no vídeo, e conseguir traçar essas correlações, porque é algo que todo mundo quer, né? Como é que eu aumento o engajamento, como é que eu aumento o crescimento? Então a gente tinha essa tese. Como é que eu ajudo todo mundo, inclusive os pequenos negócios que não tem agência, não tem consultor, não tem conhecimento técnico, consiga crescer nas mídias sociais. Então, a gente já nasceu com essa visão. A gente tentou, no começo, fazer isso. Muito difícil. A gente contratou engenheiro especializado em inteligência artificial. Cara, a gente tentou fazer o que a OpenAI, de alguma maneira, fez com alguns milhões, né? A gente tentou fazer com algumas centenas de reais ali. Cara, a gente não conseguiu, muito difícil. Então, a gente foi pela ótica de dados. Então, obviamente, a MLabs ela foi concebida com a ótica de dados, tem toda a parte de relatórios, toda a parte de agendamento, e a gente conseguiu se tornar referência principalmente como agendamento, né? E agora, com o advento aí da OpenAI e tudo com o ChatGPT, a gente consegue usar as APIs desses caras e fazer o que a gente não conseguiu fazer lá atrás, né? Então, agora a gente conseguiu colocar a primeira versão do MLabs Insights dentro da própria MLabs, tanto para ajudar a criar conteúdo, mas vem por aí essa versão onde a gente te dá uma análise baseada em dados. Do que funciona, não com parâmetros, né? Boa. E totalmente individualizado. Então, isso é legal. E com uma base nossa.
Porque o lance todo não é só consultar o ChatGPT. Perfeito. O lance todo é a gente está ensinando com os nossos dados aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E é E, isso que vem por Rafael, aí. deixa eu falar um negócio. Antes de você contar pra gente o que funciona, que eu quero... Ó, eu anotei aqui, ó, o que funciona. Já é. Antes de você falar isso pra gente, queria convidar aqui a galera que tá assistindo a gente, né? A gente tem uma missão de colocar o Extremos e o G4 Podcasts aí no top 5 podcasts do Brasil de negócios. Então, por Para favor... isso, precisamos da sua ajuda. É isso aí. Dá um like, manda pro seu amigo. O que mais você quer fazer? Comenta aí. Dá um like, salva o podcast, manda naquele grupo de WhatsApp de empreendedores que você participa. Avalia a gente com 5 Avalia estrelas. a gente com 5 estrelas aí, deixa a tua avaliação, investe esse 1 minutinho na gente. Lembrando que a gente já te entregou aí 7 dias grátis do G4 Skills. Que loucura. Né, para 10 funcionários, tá aí no link da descrição, tem QR Code na tela. Então vai lá, dá essa força, dá essa ajuda, essa mão amiga. Uma mão lava a outra. One hand, shower another hand. É isso mesmo. Wash another hand. Isso. É isso aí. Mas e aí, o que funciona, Rafa? Conta pra gente. Caramba. O que funciona? Criar conteúdo, né? Funciona, né? Cara, mas isso é interessante, porque a maioria não cria conteúdo, né? Acha que tá criando. Quando a gente fala de negócios, tá? Uhum. A maioria dos negócios acha que sabe criar conteúdo, na verdade tá fazendo propaganda. Cada post é uma peça publicitária, como era antigamente numa revista. E a galera não entra pra ver propaganda, né? Então há uma rejeição muito grande disso. Pode né? até entrar, mas não fica. Não, é a história do YouTube. Você espera 5 segundos pra pular só ali a O propaganda. Instagram é um né? corredor do shopping. As pessoas passam, mas não ficam, não entram na tua loja. O fato é que hoje, né, existem alguns dados já e pesquisas que mostram 80% das pessoas rejeitam banco de imagens. Aí você vai entrar nos perfis das empresas, é tudo banco de imagens. Aí você vê outra estatística, 45% da galera deixaria de seguir uma empresa por autopromoção, por excesso de autopromoção. Aí você olha os 9 últimos posts dos perfis, é produto, mockup, é oferta, não sei o que e tal. Quando a gente fala de criar conteúdo, é falar sobre as pessoas e não falar sobre si. O que a galera fica falando é falando sobre si, né? Olha aqui como sou melhor como empresa, olha os meus diferenciais, olha os meus produtos. Cara, não. Vai entender o que a sua turma, né? O seu público-alvo já está procurando no Google, por exemplo. Quais são as dores que essa galera já está digitando lá? Começa a criar conteúdo em cima disso. É mais sobre aquilo que você sabe e menos sobre aquilo que você vende. Para que você, obviamente, se posicione como autoridade naquele negócio. Na hora que eu for escolher, eu vou escolher você, não vou escolher o outro. Perfeito. Não é? Então, assim, o que funciona em primeiro lugar? Criar conteúdo. Agora, a gente pode entrar aqui em detalhes, cara, em níveis N aqui, de hashtag, de legenda, de formato. Aí tem muita coisa que a gente pode discutir. Pô, a gente precisava de uma aula dessa, né? O time, né? Pô, pro time num class. Porra. Na verdade, vocês já dão aula, né? Porque eu entrevistei a Thay Dantas lá no meu podcast e vocês cresceram muito em função de criação de conteúdo, né? Sim. Então, Exatamente. essa é a melhor tese. Que é o que eu falo no livro novo, né? São os 3 pilares que o G4 usou para construir a marca, Sim. que hoje, porra, eu posso estar até sendo um pouco arrogante, mas hoje eu acho que o G4 é uma das top 3 marcas de educação executiva do Brasil, tranquilamente. Sem dúvida. E o que a gente usou foi conteúdo, influência e experiência. Então a gente usou a influência dos mentores e dos nossos alunos, a gente produziu muito conteúdo para diversos personas diferentes, momentos da jornada diferentes. E quando o aluno vem para cá, a gente entrega uma experiência absurda para ele. Não só quando ele vem como aluno, mas quando ele vem para um evento, quando ele vem para uma masterclass, quando ele vem para uma live, quando ele participa do lançamento. Então, assim, todo momento de interação com o G4, a gente tenta transformar aquilo numa experiência que ele saia de lá se lembrando que ele esteve lá, ou seja, tentando fazer com que ele tenha algum insight, algum acionável, que ele bote aquilo num lugar especial da memória dele e ele atribua, né, aquilo ali a gente. E é o que vem acontecendo, né? Mas sabe qual que é a história, né? Tentando traduzir o que você está falando para uma lógica, né? Primeiro, vender uma experiência acima de um produto e serviço. Porque o produto e serviço hoje em dia é tudo commodity. É esperado que você tenha qualidade no seu produto, é esperado que você tenha qualidade no seu serviço. Mas quando você vai além disso e vende uma experiência, isso é memorável. Isso gera compartilhamento nas mídias sociais. Por que a pessoa vai lá e faz um stories na G4? Porque ela está se expressando através daquela marca ou por conta daquela experiência que ela recebeu. Então, hoje, o endgame não é vender,
é transformar cliente em promotor de marca, né? Esse é o endgame. E quando você consegue fazer isso nas mídias sociais, o efeito é exponencial, porque cada um dos alunos do G4 tem quantos seguidores, né? Então você consegue multiplicar esse efeito. Segundo ponto que eu acho que vocês acertaram demais, e é uma das coisas que eu mais falo hoje em dia, é transformar os líderes dos negócios em creators. As marcas, a maioria das marcas, das empresas e tal, tem o perfil da empresa. E aí fica tentando fazer aquele conteúdo que a gente falou que não é conteúdo. Mas quando o próprio líder, os heads ou founder, começa a se tornar creator, começa a falar daquilo que sabe, não só no perfil da empresa, mas ter o seu próprio perfil também, é muito mais fácil ele criar uma autoridade, né? É mais fácil uma pessoa ter uma autoridade do que uma marca, né? Mas você empresta a sua autoridade para a marca. Então vocês três, principalmente, já tinham de alguma forma isso, e emprestar essa autoridade para a marca, e a marca, obviamente, se tornou uma coisa grande, né? Mas vocês aparecem o tempo todo nos conteúdos. A Thay também aparece nos conteúdos. Então, acho que isso é um ponto que é um aprendizado muito grande para os outros. É como que você pega o seu líder, transforma o seu líder em creator para o seu próprio negócio. Ele tem que se tornar o próprio influenciador do negócio dele, né? Boa. Boa. Cara, eu queria saber aqui... Quando a gente começou lá atrás, 2010, etc., né, o marketing digital e as tendências eram diferentes das tendências de agora, né? Quando você vai vendo, assim, essas tendências, elas mudam muito rápido, porque a tecnologia, as mídias sociais evoluem também. O que você tem visto aqui hoje que é tendência para o futuro, né? Lá atrás, a gente falava de que vídeo ia ser uma tendência. Pois eu lembro disso até hoje, 2013. A galera, não, pô, vídeo agora é a nova tendência, vídeo é a nova tendência. Eu falei, cara... Vídeo, irmão. Que loucura, cara. Muito difícil produzir um vídeo, produzir bem feito, fazer um negócio legal, cara. Assim, pô, o cara vai precisar ter uma agência dentro de casa, né? E não só o time lá de design. Na época, design já era difícil de você fazer no Photoshop, ter bons... Cara, vídeo... Na época, num time loucura, de marketing, cara. você contratava mais um cara que sabia mexer em Photoshop e CorelDRAW do que um cara que sabia operar Reels. Exatamente. Hoje, o cara que sabe editar um Reels, que sabe operar ali, tirar uma boa foto, capturar um conteúdo legal, ele é muito mais importante do que um designer, porque ele usa o Canvas ali do próprio telefone. E daí eu te pergunto, o que você vê de tendência aí para agora, que tá acontecendo agora e pro futuro? Top 3 tendência. Vou fazer aqui uma análise rápida só para a gente entender a evolução disso e por que é tendência, o que eu vou falar que é tendência, né? Porque se você perceber, a espinha dorsal da evolução tecnológica é a velocidade de conexão, a internet. Né? Se a gente fosse só colocar a internet em perspectiva. Então, você tem lá atrás uma velocidade de conexão muito lenta, o que só dava para trafegar em download e o texto. Então, por isso que você tinha o IRC, depois o MIRC, CQ, e aí veio os chats todos, e foi evoluindo a ponto de você conseguir fazer download de um GIF. Opa, melhorou, porque a velocidade aumentou. Então, era o GIF. Só que aí a velocidade vai aumentando, a ponto da gente conseguir fazer mais downloads de foto. Chegamos aí, o YouTube nasce ali, né, em 2004, a gente começa com os vídeos e tal, e vai aumentando. Então, a evolução tecnológica, ela tá como espinha dorsal, ela tem como espinha dorsal a velocidade de conectividade. Então, percebe que no momento em que a gente tem mais velocidade para download, para vídeos, e aquilo vira mais comum, a gente começa a ter mais velocidade de upload. Porque são duas coisas diferentes, né? A gente sabe quando a gente contrata, uma coisa é download, outra coisa é upload. No momento que você passa não só ter download, você começa a ter upload, você ganha mais vez e mais voz. Foi onde a gente começou na Web 2.0, ali na ideia da Web 2.0, a ter mais colaboração. Onde as pessoas começam também a mandar mais coisas, e não só consumir coisas, fazer download de coisas, mas também criar e subir coisas, né? Aí o Flickr vem, aí vem os blogs, aí vem um monte de coisa e tal. E aí a gente consegue evoluir também com a tecnologia. Então, os próprios celulares, então o mobile, que lá atrás era o mobile first, era uma tendência, né? De fato, se concretizou. Os celulares se tornaram a extensão do nosso corpo. Mas ele também evoluiu tecnologicamente em processador, em capacidade de memória, em câmera e tudo, dando ainda mais poder na mão do consumidor final, do usuário. Que, por sua vez, conseguiu ter mais download e upload velocidade. Perfeito. Não seria possível ter o que a gente tem hoje lá atrás. Esse é o ponto. Não é possível. Então, se a gente entende essa evolução da espinha dorsal, qual é o próximo passo? O tal do metaverso que a gente fala, a gente já está no metaverso. Porque o metaverso ele não é um ambiente virtual 3D como venderam lá atrás, né? A gente já está no metaverso, que são camadas digitais agregadas à nossa vida. Então, a gente já tem várias camadas digitais na nossa vida, né? Mas o fato é, a gente está de fato diante de uma próxima evolução mais imersiva, porque a gente tem tecnologia e a gente tem também
banda, a gente tem velocidade de conexão para conseguir renderizar em tempo real algo 3D, fazendo download e upload. E é natural que isso vai acontecer. Então não vai acontecer amanhã, porque muita gente fala, flopou, tal do metaverso, tal, porque pararam de falar, né? Mas é natural que isso vai acontecer, com uma realidade aumentada. Então, a gente poder ter uma camada de realidade aumentada, uma seta no chão, enquanto você está olhando para o vidro do seu carro, tem uma seta no chão, ou usando óculos, como a Apple agora lançou, né? Então, você vai ter esse tipo de evolução. E tudo que vai ser conectado, por sua vez, vai ser social. Da geladeira, do micro-ondas conectado, vai ser uma interface de comunicação com o consumidor. Ou seja, a velocidade da internet seria a espinha dorsal de toda a evolução. De toda a evolução. E o mais importante é que o comportamento do consumidor ele é moldado em função da tecnologia, e não o contrário, né? Então não é a gente se comporta diferente, daí nasce uma nova tecnologia. É a infraestrutura que permite você ter esse comportamento. A evolução tecnológica faz com que a gente mude o nosso comportamento e a gente vai evoluindo junto, né? Então quando a gente fala de tendência, é diferente de futurismo. A tendência assim, o que vai vir no próximo ano. Então a gente está falando de uma evolução nesse sentido. Agora, quando a gente fala de coisas assim, que é certeza que já está acontecendo, mas ainda está no começo da curva. UGC Creators é uma nova modalidade de marketing de influência. UGC, que é User Generated Content. Que é o conteúdo criado pelo próprio consumidor, que é uma coisa que já acontece hoje de forma espontânea. Né? Algum consumidor que consumiu esse produto foi lá e fez um stories, um review desse produto e postou. Legal. Hoje a gente já sabe, com base em estatística, que esse tipo de conteúdo criado pelo consumidor, ele tem 8,7 vezes mais influência do que um public post de um macro-influenciador para a conversão em vendas. Perfeito. Por quê? Porque, cara, é uma pessoa de verdade que consumiu, então ele teve a experiência. Né? E se eu conheço essa pessoa, então ainda mais. Ele é influente. Então, as marcas estão começando a entender que eu não preciso só trabalhar com um tipo de influenciador, que é o macro-influenciador. Eu tenho vários níveis de influenciadores e esse é o último nível, que é o nível do próprio consumidor como o maior agente influenciador. Ele se torna um nano-influenciador nessa escala, mas existe um formato, que é esse formato do review. E o TikTok virou fenômeno, virou a meca do GC, para todos os efeitos, mas o GC Creator. Então, nos Estados Unidos já começam a nascer pessoas, consumidores profissionais de UGC, que ganham dinheiro para fazer reviews das marcas nas mídias sociais. Por que isso que é tão importante? Porque hoje, quando a gente olha a estatística, aqui no Brasil, 63% da população já usa as mídias sociais para procurar informações sobre produto, serviço e tal, nas mídias sociais, e 57% no Google. Então, pela primeira vez, a gente está usando mais a mídia social para procurar informações de negócios, produtos e tal, do que o próprio Google. Vou dar um exemplo simples, né? Restaurante. Você procura no Google ou vai no Instagram ver sobre o restaurante, né? E o que está acontecendo também é procurar mesmo informações. Só que o que as pessoas querem saber? Elas querem achar o perfil oficial daquela marca quando elas procuram? Não. Elas querem ver as avaliações das outras pessoas. Quer ver se é verdade. Quer ver o detalhe do produto. Então, elas querem encontrar os vídeos dessa galera falando do negócio. E é muito mais fácil procurar isso hoje no TikTok, né? Não sei se vocês já testaram assim, as buscas. Puta, no TikTok é muito fácil. Mas você não acha que esse cara, a partir do momento que ele se torna um profissional... Perde a influência. Ele perde a questão de ser consumidor? Porque uma coisa é eu consumir o produto e querer fazer um review do produto. Isso é uma parada. A outra coisa é eu ganhar o produto para fazer review do produto. Já é outra parada. E a outra coisa é eu receber dinheiro para falar do produto. Eu sou obrigado a falar. Sim. E, obviamente, eu nunca vi um cara que você tenha contratado para falar, fale mal. Aí eu quero entrar nesse ponto, que é um ponto super importante, né? Não é um public post. A ideia do GC Creator seria a ideia mais inteligente, tá? Dando aqui a dica para todo mundo que queira fazer isso. É você criar um programa que transforme clientes em nano-influenciadores, em creators. Então você vai pegar na sua base de clientes, pega todo mundo que deu NPS 9 ou 10, por exemplo. Poxa, o que é NPS? Né? Aquela pesquisa, Net Promoter Score, de 0 a 10, quem deu 9 ou 10 já é promotor, ou propenso a ser promotor. Convida essa turma para fazer parte desse programa. Todo mundo quer ser creator hoje em dia. Se você pegar no Brasil, o Brasil tem 20 milhões de pessoas que se auto-intitulam influenciadores digitais. Cara, 20 milhões para uma população de 214 milhões? Ou seja, 10% da população. Isso estatisticamente falando... Não, estatisticamente falando, isso é a amostra estatística que já mostra que todo mundo quer ser influenciador. Então, se você convidar o seu cliente a ser influenciador, entre aspas, a probabilidade de aceitar é muito alta, certo? Beleza. Aí você vai lá e convida e treina essa pessoa a criar conteúdo, usar o celular para fazer foto. A gente estava falando aqui da facilidade disso. Ou seja, você pescou dentro do seu aquário
os seus melhores clientes que já são propensos a serem promotores da marca, e você não vai pagar eles efetivamente com dinheiro. Você dá acesso. Você pode dar conteúdo, dar treinamento, você pode dar para eles acesso a ser influenciador. Acesso a alguma comunidade, alguma comunidade coisa especial. É um pouco do que a Brand Lovers do Avelar está fazendo, né? Isso. E aí a ideia do Brand Lovers, inclusive do termo, é muito boa para isso, né? Porque o cara já ama a marca. Então, se você der para ele um brinde exclusivo por mês, ele já vai ficar feliz pra caramba de fazer uma avaliação, de fazer parte. O maior case disso do Brasil hoje que eu conheço é Bold. A Bold. Que eu descobri quando eu troquei ideia com o Gabriel, que ele até comentou aqui no nosso podcast. Tem um podcast aí, turma, tem um episódio com o Gabriel Ferreira da Bold. Então, quem quiser depois... Nossa, aquelas barrinhas são boas demais. São boas demais, né? Dá uma olhada, porque a história dele é construída em cima de influenciador e de esse UGC aí que o Kiso trouxe. UGC. User Generated Content. Tá bom. E o GC, como o Nardão quer, aí o Kiso falou. É que antigamente em Google eram plataformas de fórum, muitos fóruns que os próprios comunidades ali que a galera criava. É isso. Boa. A hashtag foi fruto disso. Não. Grupo de Facebook. É isso. Nas comunidades de Facebook. Mas ele tem hoje um perfil fechado com 1.700 influenciadores que são pessoas que mostram o interesse da marca e são consumidores da marca, que eles convidam a fazer parte desses grupos e eles lançam missões para esses influenciadores. Então, quem fizer o post essa semana com mais curtida vai ganhar uma caixa de Bold. Quem vai ganhar R$5.000 vai ganhar uma viagem. E ele vai criando ali várias dinâmicas, mantendo essa galera engajada, produzindo conteúdo para isso. Depois, se tu quiser, eu te mostro. Que sim, legal, animal. Bem maneiro essa parada. Misturou gamificação com influência. Um outro case muito legal é daquele DJ Thiago Mansur, que também separou uma lista de super fãs e aí ele sorteia para essa galera, ele dá as missões, né? Eu chamo de mission marketing, né? E aí meio que ele dá as missões e essa galera fala, vou fazer... Mission marketing? Mission marketing. Marketing de missile? De missão. Então mission. Mission, né? Porque eu não tenho o Massachusetts Me falta o Massachusetts. Eu tava assim, caramba, o cara vai de caça, solta uns mísseis marketing de míssil também é excelente. Aquele que vai e funciona. É, isso aí. Também poderia funcionar, pra tu ver como o que eu falo, no máximo tá equivocado, mas errado. Eu me equivoco, eu não erro. Essa é a grande verdade. Você mesmo provou isso agora. Mas... Meu querubim preferido. Saudade de gravar extremos. Caramba. E isso eu tenho visto que é uma coisa que, cara, tá cada vez mais frequente. E esse DJ falou pra gente, falou, cara, eu solto um post pra um patrocinador meu e eu falo, aí galera, quem comentar vai concorrer ao ingresso. E aí, cara, ele consegue ter comentários rápidos e super funciona. E é muito louco ver isso hoje, tomando forma estratégica, fazendo parte da estratégia de uma marca, porque naquela minha era que eu fui DJ, naquela época que eu fui DJ, eu vi isso acontecer. DJ Batata, eu vi isso acontecer na prática, irmão. Com um show de Wesley Safadão, Gustavo Lima. Quando esses caras iam para uma cidade fazer show, os caras pegavam lá, faziam vários grupos de Facebook com a galera cool da cidade e falavam, turma, quem cumprir todas as missões ganha um par de ingressos pro show. Porra. E aí, cara, era muito simples. Era a galera postando e mandando print no grupo. Pra provar que postou. Aí quem não postava, quicava do grupo. E aí no final de 250 pessoas, que era o máximo de pessoas, tinha tipo 70 que cumpriram todas as missões e ganhavam um par de ingressos. Porrada. Então eu vi isso acontecer lá atrás, e aí eu fiz na pandemia, falei, será que funciona mesmo? Eu lembro. Criei o Exército Bora Vender na pandemia, e funcionou pra cacete. Foi a época que eu ganhei mais seguidor no Instagram. E assim, super funciona. Quando a gente dá trabalho só. Não, dá trabalho, mas quando a gente fala de marketing de influência e a escolha de um influenciador, cara, o melhor influenciador é aquele que consegue levar adiante a sua mensagem. Não é só o seu produto, né? Indicar o produto. A sua mensagem como um todo. Então, ali é onde você realmente aumenta a sua base de fãs e os seus próprios fãs se tornam uma comunidade, né, em torno da sua marca, porque eles levam adiante o seu negócio. E esse é o melhor tipo de influência, né?
Mas tem muita tendência aí, viu, Nardon? Então eu falei um item só, mas, Fala cara, outra aí, muito outra caro. que você acha. Cara, live legal. shopping, sem dúvida nenhuma. Você acha, bicho? Olha aí, ó, o cara do e-commerce. Não, então. Truco! Aí, Esse seu acho foi um truco. aí eu vou. Ótimo assunto que entramos. Vambora, né? já vimos vamos discutir entrar. bastante esses três aqui. Eu sou o maior defensor de live commerce que existe, até porque eu sou conhecido como live guy. Você é o cara das Porra, lives. eu fiz na pandemia 350 lives no ano, pô. Eu defendo live até hoje. Eu falo com os moleques. Falo, o time de marketing nosso negligencia a nossa live pós-imersão, pré-imersão. Pô, se fizer isso, gera movimento, gera conteúdo. Sim. Pô, pra mim o dígito é movimento, é a capacidade de criar conexão em eventos, né? Em acontecimentos e tal. E a galera meio que, acho que live não tem mais saco. Eu falo, meu irmão, eu ouvia isso em outdoor, em BuzzDoor. BuzzDoor não funciona. Eu não. Você acha. É diferente. Sem base nenhuma. Sem base nenhuma. E, cara, eu participo de alguns conselhos de varejo que eu falo pros caras. Eu falo, cara, não tem por que você não tentar vários modelos de live diferentes. A live um para um, que nem a Apple faz, de, porra, o cara tá lá comprando no teu site, pintou, porra, alguma dúvida, o cara tem a opção de apertar um botão e falar com alguém. Porra, você tem a live mega evento, né, que a Magalu faz no Black Friday, que o varejo faz no Black Friday. Você tem as lives da Virgínia, que é aquela live que carrega ali 12 horas, 10 horas, que é praticamente você criar o seu próprio canal de Polishop. Então você tem live no Instagram, você tem live no YouTube, você tem live no Zoom, tem a live que tu convida, tem a live que tu abre. Você tem vários usos de live. Só que quando eu vejo a maturidade e esse entendimento de live como uma tendência, eu vejo o caminho contrário. Porque, assim, o que é tendência pra mim, eu vejo as pessoas olhando e apostando. E quando eu vejo live, eu não vejo ela como uma tendência. Eu vejo ela como uma negligência da turma. Entendi. A turma parou de certeza e a apostar, galera parou parou de investir, porque fala, eu faço, mas não dá tão certo. Eu sou o que falo, pô, você é uma loja pequena, abre uma live, vai ter no mínimo 10 pessoas, de 10 a 15 que fica, girando. Se você tiver uma loja física pequena no canto do shopping, não tem 15 pessoas simultâneas na tua loja. O que já faz a live ser melhor do que a tua loja. É uma bela análise, né? Porque Então, você tá comparando com o quê, né? É isso, mas eu não aposto como tendência porque eu vejo as pessoas descredenciando essa questão da live já meio que, isso já tentei, já fiz. E eu percebo isso. E enquanto isso, a Virgínia tá dando show, né? 60 milhões só em live no ano. Exatamente. Conta pra gente. Não, o que eu ia comentar é live shopping dentro das plataformas de mídias sociais, né? Então a gente viu muitas das referências que o Alfredo falou fora das mídias sociais. Então a da própria Magalu no seu ambiente próprio, da Americana no seu ambiente próprio, ou todo mundo querendo levar para o seu próprio aplicativo. Ou seja, você tem ali já uma dificuldade grande, porque você tem que fazer uma campanha, atrair audiência para algum lugar para assistir essa live. Então já há uma fricção ali. Agora, as live shoppings dentro das próprias plataformas, então a gente pega o que acontece na China, Taobao Live, por exemplo, a plataforma do AliExpress, né, do Alibaba. Lá, durante a pandemia, cara, um dos maiores fenômenos foi o pequeno agricultor fazendo live. O cara tá lá colhendo o morango e alguém tá ali filmando, falando, olha, o meu morango aqui é sem agrotóxico, olha a procedência, olha aqui é o morango, você quer comprar o morango? E o catálogo de produtos já anexado, com as frutas que eles estavam colhendo. Só que tá ao vivo, ele tá mostrando como é que é o negócio. E os caras sobreviveram vendendo através de live. Cara, foram mais de 400 mil transmissões ao vivo de agricultor, de pecuarista. Porra. E aí você pega lá um outro case lá também. Pô, a filha lá com o pescador, cara. E o pescador pescou o peixe, quem quer comprar esse peixe? Tá fresquinho. Cara, quero comprar agora. A galera tudo no chat. Não, eu quero esse. Já pesava na hora, qual é esse endereço, manda e tal. Só que tá dentro da mídia social. Não precisa sair. Não tem fricção, sabe? Eu já pago ali, o catálogo abre, já pago ali, o checkout é nativo, mas não preciso é tipo sair. mídia social que a gente não tem, né, no Brasil, né? Então, o TikTok passa... tem algumas notícias, né, que o TikTok vai testar isso aqui no Brasil ainda esse ano. Eles já rodam isso lá fora. O Quai começou, aparentemente, a testar isso aqui. Ontem eu tava com o Elton, ele falou do Quai. Falou que hoje o valor a qualidade do lead que ele tem conseguido no Quai, para parada de aposta, versus Google e Meta, é o mesmo nível. Aí a gente tem o próprio Instagram, que nos Estados Unidos já tem live shopping no Instagram. O Quai hoje é mas só no aqui Android, né? Você não consegue no iPhone baixar.
Não. Não tenho essa É informação. só no Android. Mas Android Eu já consegue. tentei várias vezes quando lançaram isso lá. você Que é tá Squire? Que eu sempre baixo tudo, né? Sim, sim. Tá certo, mas Enfim. parece que tá com uma alta penetração no Brasil. Ah, lógico, pô. A Não última... é classe A, né? Sim. Eu não tenho dado atualizado, inclusive se eles estiverem escutando aqui, quiser me mandar, mandem atualizado, porque eu não tenho nenhuma fonte brasileira que me dê essa informação do Quai, mas a última você conhece vez... alguém lá? Não conheço. Então eu vou te conectar. Quer dizer, eu conheci em um evento, mas eu não conversei mais com essa pessoa. Mas a última vez a gente estava falando em torno de 30 milhões de brasileiros, isso aí. né? O TikTok tá batendo 90 milhões de brasileiros. O Instagram, bizarro. 130 milhões de brasileiros. Que bizarro. a Agora, velocidade que o TikTok cresce no Brasil. não, bizarro. Comparação, né, Ah, com a mas eu não velocidade uso dos mais outros, né? TikTok, não, cara. Que? Eu não uso mais TikTok, cara. Não Eu dá, sou cara. viciadaço. Ah, o Não dá, é preconceito. isso. Esse é o problema. Você Viciado. entra ali, não, o negócio, É. tem uma força gravitacional bizarra. O que eu tô... Na hora que você vê 2 horas depois, você, caramba, não sei onde eu tava. O que eu tô entendendo... Sabe assim, tipo, entrou num buraco negro, cara. O que eu tô entendendo... o que eu tô esquece. entendendo de buraco Muito negro, vício de isso, NASA, cara. de OVNI, é uma coisa de louco. Muito ruim, cara. Não, mas Essa é uma crítica que eu tenho, sabe? Eu acho que assim, Sim. É forte. a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente segue na vida, sabe? Porque a gente, querendo ou não, acaba se comparando com elas, acaba tendo esses excesso de dopamina. O Instagram é sei igual lá. bebida. O TikTok isso é igual cigarro. Ah, Vicia isso muito mais. vicia, cara. O negócio é muito E viciante, faz muito entendeu? mais mal. É isso. Então, assim, tipo, hoje eu, cara, vejo moderadamente. Tem as pessoas que eu sigo por Twitter, consumo pra caramba pra notícia. Instagram, pô, sempre vejo, mas, cara, moderado, sabe? Porque senão... Eu vejo, tu bota o limitezinho de tempo. Limite em tudo, É, cara. o- Esquece. Saber que- Coloco lá no final, tem que, tipo, só fricção. Para chegar no app, tem que dar 2 pro lado, tem que entrar dentro, mais 2 pro lado, daí eu chego no app. O fato é que a gente precisa educar o algoritmo também, né? Daquilo que a gente interessa e aquilo que a gente não se interessa, né? E naturalmente os caras jogam algumas coisas que você não consegue pular, né? Você fica, o que será que vai acontecer? Já era. Prestou Já atenção ali, 3 segundos, era. ele começa a te mandar mais Nossa. daquilo. Esse é um problema, né? Mas voltando à história, então assim, veja, pequenos negócios, micro negócios, tem muito mais oportunidade de vender online a partir do momento que eles abraçam mais a live dentro da própria plataforma, né? É claro que eles vão ficando mais dependentes das plataformas de mídias sociais, isso tem também suas críticas, né? Quando a gente aposta todos os nossos ovos numa cesta só, isso é um fato. Mas live shopping vai pegar. E aí, dentro dessa história live shopping, você colocou muito bem que você é o live boy, que vai nascer uma nova categoria de âncoras de live, né? Tem o Agroboy e É. tem o Alfredo, que é o Então- Live Boy. Cara, fenômeno que acontece lá também na China, né? Havia que vendeu mais de 500 milhões de dólares em uma live, etc. É um fenômeno, mas uma coisa que aconteceu lá que é muito legal é se você pegar uma Virgínia ou pegar qualquer outra influenciadora ou celebridade que as pessoas têm curiosidade de saber sobre a vida dela, ela pode fazer uma live, tipo, um dia comigo na minha cozinha. E tudo naquela cozinha foi planejado para poder vender. E ela ganha comissão Cara, de tudo. Eu printei ontem o topo da live do Carlinhos Maia. Que ele tá fazendo o próprio Big Brother, né? Que é a Casa da Barra. É, Casa da Barbie ou da Barra? Casa da Barra. Que é o lugar onde ele tem uma casa animal lá em Maceió. E aí ele faz igual a farofa da GK que leva pra uma festa. Ele leva pra passar um mês na casa lá Trancado. com ele. Trancado. Trancado e festa todo dia e bebida. Reza a lenda que eu vi, que eu tava lendo na internet, que ele levanta em patrocínio mais 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. Ontem, na live de eliminação, tinha 500 mil pessoas no Insta. E olha só, Quê? Olha aqui. não, e esse assunto conecta com o assunto de live streaming. Cara. O fenômeno do Casé É na isso aí. Copa, né? Essa é uma tendência certamente, Não, o live streaming é streaming. outra parada. né? Aqui, ó. 423 mil pessoas. Mano. Nossa senhora. Se você entrar no Twitch agora, você vai ver que já tem streaming de várias coisas, O mas John Vlogs, ainda não que é. um creator, porra, super bem sucedido. O cara é até legal pra gente convidar pra vir pra cá. Cara, ele aquele Ruiter, só estão fazendo Twitch. Então, Eles fica abrem jogando. Twitch. Não, pô. Eles abrem Twitch e ficam conversando com a galera.
e aí a galera compra selo, faz doação, não sei o que lá, mas eles ficam meio que trocando ideia. Eles Mas no Twitch? No Twitch, pô. Twitch. Aí eles comentam coisa, eles falam o que eles estão fazendo, ele fala, pô, eu comprei esse carro aqui, aí abre o carro, aí pesquisa carro no Webmotors. Tipo assim, é como se a gente estivesse pesquisando... Live stream nossa vida. E aí ele vai trocando com a galera, e aí o John tava falando que ele tá botando 20 mil pessoas simultâneas na Twitch que tava esperando o contrato dos caras, porque a Twitch, esses streamers, eles estão contratando. E tem uma série nova no Netflix do Jake Paul, que é muito legal, que é Garoto Problema. Quem que é o Jake Paul? Pô, Jake Paul e o Logan Paul são aqueles dois americanos youtubers estouradaços, já foram os Logan, maiores sei, aqueles que Isso, lutou que lá. agora virou pugilista e tal. boxeador. Conta por que eles foram parar no boxe. Uhum. Pô, os caras já faturaram mais de 300 milhões de dólares com boxe. E aí, tipo, o cara meio que fala um pouco sobre isso, de, pô, de fazer stream, de fazer, da consistência, da quantidade, Ou seja, bem maneiro. as marcas precisam aprender com os creators, né? Esse é o ponto. Porque os creators estão ali nas lives, estão quando fazendo isso vira? streaming, E sabe o etc. louco? Quando Tá mais fácil o creator virar marca do que a isso. marca contratar o creator. Esse é o... É o que tá acontecendo, né? É o que tá O acontecendo. abismo do momento. É a tendência do momento, marcas próprias, né? Você deu sorte, ó, Canui. Que tu pegou a era que tu ainda conseguia contratar os caras. O Whindersson Nunes pagando R$300. Olha aí. É a gente que criou isso, né, cara? Não, surreal, exatamente. Você pavimentou essa estrada toda. Mais de 400 influenciadores no YouTube. A gente tinha todos os canais no YouTube. Nossa. Menos o Portas do Fundo, que era muito caro. Todo mundo, desde É, o que já Monark. nasceu caro, né? Monark, cara, todo mundo, cara. Era uma loucura. Galo Frito. Nossa, os nomes que você... Cara, tudo. E era tudo essa merrequinha, 400. 500 aqui, 1.000, 2.000. Quando eu comecei era 3.000. isso, eu pagava R$800 para um influenciador de B2B. Bizarro. A gente chegou uma época a investir, tipo, 60% do budget de marketing só em influenciador. Isso, galera, a gente tá falando há 2013, década pra 2013, cara. 10 Ninguém anos, fazia. uma década. A gente saía, cara, teve uma época que a gente saía em todos os comentários do YouTube, a Canui comprou o YouTube, porque a gente tava em todo lugar. Caramba. A Canui comprou o YouTube. Essa daí é... Caramba, que loucura, cara. Animal. Animal. Tá aqui. E a terceira, Kizo? Tendência. O GC, O GC. Live Shop. A gente falou dessa história das marcas, né? Dos creators se tornando marcas. Isso é fato, isso é tendência mesmo. Então, tem gente que tá até ensinando a fazer marcas próprias, né? Ajudando a turma aí. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver muito. Mas, na minha opinião, assim, a história toda está girando em torno de conteúdo, né? O conteúdo é quem entrega o maior valor, que gera atenção, que gera retenção, que, obviamente, no final das contas, vai vender alguma coisa. Então, as marcas precisam aprender com os creators. De fato, eu acho que precisa ter essa transição. Vai cair a ficha mais tardiamente, mas em algum momento vai cair a ficha. A gente vai começar a ver cada vez mais as marcas, de fato, se tornando produtoras de conteúdo, aquelas que entenderem esse jogo, né? Então, elas vão investir mais em time próprio, vai terceirizar menos, na minha opinião, algumas coisas, vai tentar deixar mais dentro de casa. E a gente vai ver o nascimento de várias novas profissões, né, daqui para frente, né? Desde tráfego pago, a social media, como social media no ano passado foi a profissão mais requisitada do ano, né? Então tem novas profissões como esse âncora de live shopping que a gente vai ver. E agora, assim, né? Tem várias outras coisas que a gente pode falar de tendência, Ciro mas Bottini em vai formato reviver, aí. então, hein? Vai, Ciro cara, Bottini. vai, opa. Mas assim, Já né? tá, pô. Só que em primeiro lugar tem que ser influenciador, né? Nas Exato. mídias digitais, né? Essa que vai ser a premissa e a prerrogativa dessa história. Você acha que isso muda, cara? A questão de, tipo assim, porque aquilo que você falou, né? Quanto mais você descentraliza o poder de criação de conteúdo, maior a chance de nascerem esses macro e micro influenciadores, porque, putz, agora tem simplesmente mais gente fazendo, mais gente consumindo. Você acha que vai existir algum tipo de concentração nesses caras grandes, tipo um Carlinhos Maia, uma Virgínia, isso vai acabar acontecendo mais ou cada vez mais vai pulverizar, né? Deixa eu talvez dar um outro exemplo disso. Eu lembro, né, quando a gente era moleque, talvez nos anos 90, né, que a Globo e as rádios determinavam quais bandas iam fazer sucesso. E daí aquelas que faziam sucesso iam no Domingão do Faustão e no Gugu. Gugu liberado, lá no Domingo do Gugu. Eles ficavam revezando porque levava mais audiência, né? É só ver Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas, enquanto eles foram vivos ali,
cara, praticamente metade do ano eles não passavam um fim de semana que eles não estavam num dos 2 programas, ou no Gugu ou no Domingão. Era uma loucura, né? E daí quando você vai trazendo isso para o futuro, né, com o Spotify, a diversificação, agora putz, a mídia que manda não está mais concentrada em alguns canais, em alguns canhões, ela está totalmente diversificada, pulverizada, né? E hoje, putz, você descobre música no Instagram, você descobre música com o teu influenciador. Você acha que... Como que você vê isso? Você acha que os creators vão ter esses grandes e cada vez mais vão ter grandes, os grandes vão ser poucos? Tipo, você vai ter uma cacetada de pequenos? Você tem alguma tendência disso que vocês têm acompanhado? Na lógica, né, histórica, sempre vai ser uma pirâmide. Né? Sempre vai ter uma quantidade grande de pequenos aqui e alguns poucos grandes lá. E olhando pela ótica de internet, é o long tail. Então, a gente vai ter cada vez mais pequenos creators nichados, né? Que ele vai ter menos quantidade de seguidores, mas esse cara é super especialista em tal coisa, né? Vai ser o cara que fala de astronomia para um público de, sei lá, 20 mil pessoas, incluindo o Alfredo, astrônomo. Porque assim, até estrategicamente é mais fácil você virar uma autoridade num subnicho do subnicho do que na categoria. Você fala, não, vou começar a criar conteúdo, vou criar conteúdo sobre marketing. Putz, cara, sério mesmo? Tem muita gente falando sobre marketing. É muito difícil você crescer rápido. É difícil de você ser o Gary Vee. Exatamente. Não, agora eu vou falar sobre marketing digital baseado em dados, que foi quando eu tomei essa decisão. Falei, não, é muito mais rápido por ali, porque não tinha ninguém no formato e falando dessa forma. E aí fica mais fácil você virar referência, criar posicionamento, etc. Depois que você se tornou referência, aí você vai expandindo, né? Começa a falar de marketing como um todo. Meu case é esse, né? Eu comecei falando de e-commerce, de como montar uma loja virtual, depois de como ter uma loja virtual de sucesso, depois de como vender pela internet, aí fui para vendas, aí fui para empreendedorismo, comecei a falar de empreendedorismo digital, né? Como é que era? A selva digital. É isso? Era isso na palestra, sei lá. Aí depois do empreendedorismo eu fui para vendas, depois de vendas eu tenho ido para marketing, para geração de demanda. Você não vai para liderança, falar sobre religião também? Isso daí tá na moda. Não, eu sou muito virtuoso. Esse daí você abre o mercado bastante. Não vou postar foto de jatinho e... Não faz meu tipo. Tá bom. Cara, tem um negócio que é super legal da gente entender, é sobre a teoria dos grafos. Já ouviram falar disso? A teoria dos grafos é uma teoria matemática que foi a teoria das redes sociais, né? E você pega o Facebook, o próprio LinkedIn, percebe que você tem uma rede social digital onde as pessoas se conectam com pessoas e pouco importa o conteúdo delas. Você se conectou porque você conhece aquela pessoa de verdade, ou na escola, na família, etc. E quando ela cria conteúdo, você vai lá e interage. Geralmente, todas as plataformas que foram construídas em cima da teoria dos grafos, quando você tem um começo de perfil, você precisa conquistar seguidores para ter uma audiência. E no começo você tem mais engajamento, porque aquele núcleo que te seguiu são pessoas que inclusive te conhecem na vida real. E não importa o que você fale, ela vai dar um like, porque ela conhece você, gosta de você, te acompanha. Mas quanto mais você cresce, mais broadband você é. Perde o diálogo e você começa a virar broadband, você começa a fazer broadcast, você começa só a falar. Falar para todo mundo. Porque você vê lá um monte de comentários, você nem dá importância mais para os comentários, você não interage mais com o povo e pouco importa. Então você começa a falar aquilo que você acha que é legal falar e pronto. Não há essa troca. Você começa a dar opinião, né? Você começa a parar de conversar e dar opinião. Só que assim, quando você amplia isso, você começa a achar que você deve falar disso ou daquilo, pode perceber que o engajamento diminui. Então, quando você olha as estatísticas, as pesquisas sempre mostram, né? Perfis menores engajam mais, perfis maiores engajam menos. Tanto que teve essa tese, é melhor contratar microinfluenciador, porque engaja mais. Mas tem que entender o seguinte, esse cara que está engajando menos, ele está engajando menos, mas ele alcança mais, de fato, no número absoluto. Esse cara, ele se tornou um macroinfluenciador. Esse cara é bom para colocar seu produto no radar. Ele talvez não vai te ajudar na conversão. Mas a frequência você cria com outro. Frequência para criar autoridade, né, e posicionamento. Então, um médio, se você fosse fazer uma estratégia, eu pegaria um médio especialista em alguma coisa para trabalhar junto. E não é uma coisa ou outra, né? Só vou trabalhar com micro, só vou trabalhar com macro. Trabalho com macro para colocar no radar, um médio... 100 micros, 2 macros, tem algum número, assim, alguma boa prática em número?
De quantidade de influenciadores? Não, aí depende do bolso, né? Depende do bolso. Em tese, se você conseguir ter mais, melhor. Em todos os níveis, né? Obviamente você vai ter menos no macro e mais no micro. Ou no nano, né? Que seria o nível final do seu cliente se tornar o seu próprio influenciador. Mas esse trabalhar com especialista é bom para transferência de autoridade. Aí tem um ponto da diferença da teoria dos grafos, que o LinkedIn, o Facebook e o próprio Instagram foi criado em cima disso, para o TikTok. Por que o TikTok é uma loucura quando a gente estava falando do buraco negro? Porque ele não foi criado sobre essa premissa da teoria dos grafos. Pouco importa quem é o autor e a relação desse autor com as pessoas. O que importa é o conteúdo. Você não entra lá para se conectar com ninguém. Pela troca. Não, você pode ver. Você entrou lá, você viu um conteúdo, ficar. gostou do conteúdo, ele te manda mais daquele conteúdo. Você nem precisa seguir aquela pessoa que você viu para ele te entregar mais sobre aquela pessoa, né? Eu tava tendo essa discussão com a minha mulher esse final de semana. Ela reclamou de umas pessoas que eu tô seguindo no TikTok. Normal, filho de casado. Ô, Manu. E aí eu falei pra ela e falei, amor, eu nem vejo o seguindo. Eu só vejo pra você. Uhum. Porque é tão... me entrega tanto o que eu quero e coisa nova que eu não fico vendo quem por acaso eu seguir. Ó, o vídeo que ele tá vendo agora de uma menininha na escola, escola, G1 aqui, dando na entrevista surf. de uma onda de surf. Esse cara é muito bom. Relacionamento, Não, briga não é no relacionamento. Esse cara é muito bom. Essa empresa de Alarme Visuri. É a Canui do TikTok. Parece que ela daí. comprou. Cada Animal. 20 minutos é Apareceu. Alarme Visuri. Mas isso daí é patrocinado ou não? Não. Volta lá. Não? Não? É publi. É público. É. Então, Muito assim, bom. o TikTok, ele tem essa capacidade, né, de ler aquilo que você se interessa, pelos sinais que você dá e te entregar mais conteúdo. E por isso que tem gente que entra lá e nem tem seguidor, mas pode ter um vídeo de 1 milhão de visualizações, né? Um pouco do que o Reels está fazendo agora. E aí, né, esse é o ponto. Aí o que o Instagram fez? Ele fez o formato análogo, que é o Reels, porém ele não consegue fugir da teoria dos grafos. Por isso que ainda o Reels, ele depende ainda dos seus seguidores para conseguir entregar. Você vai olhar até a pizza analítica do Reels, você tem lá seguidores e não seguidores. Pode perceber que essa pizza ela veio se invertendo ao longo do tempo, desde novembro do ano passado. Quando o Reels nasceu, era muito mais entregue para não seguidores. Porque a ideia foi concebida para furar sua bolha, né? Para ser recomendado. E por que mudou? Né? Depois mudou. Mas por que mudou? Por causa dos protestos, né? Quando a galera veio, né? Kardashian e todo mundo, faça do Instagram o Instagram de novo. Foi o quê? Cara, só tava tendo vídeo, Reels, o Instagram tinha se tornado um aplicativo de vídeo. Tinha se tornado TikTok. E a galera, não, faça do Instagram de novo. O que eles fizeram? Recalibraram o feed de recomendação, diminuíram um pouco essa entrega do Reels e aumentaram de novo a entrega do carrossel da imagem. E aí mudaram um pouco essa história. Então, quando você olha o Reels hoje, ele tem uma entrega ali para seguidores, não seguidores, assim como o carrossel também consegue entregar para não seguidores. E aumentaram o nível de recomendação. Hoje, 40% dos posts do feed do Instagram são posts recomendados, de pessoas que você não segue. E ano passado eram 20%. Então, aumentaram pra caramba. Né? Eu vejo direto, acho muito ruim isso. Então, aumentaram pra caramba. Em tese, isso dá oportunidade para outras pessoas. E ao mesmo tempo. E você nem percebia, né? Você tava vendo ali e tal. Eu passava batido e comecei a falar, porra, não sei quem é essa pessoa. E isso aumenta muito, assim, vamos dizer, isso é bom ou ruim? É ruim para quem faz conteúdo ruim, né? Porque aí você tem menos entrega, tem menos alcance e tudo mais. E é bom para quem já entendeu como fazer um bom conteúdo. Porque ele vai separando cada vez mais aquilo que é bom daquilo que é ruim, daquilo que é relevante, né, para os usuários. Porque todo mundo reclama, caramba, meu alcance está caindo, meu engajamento está caindo. Mas a galera que está conseguindo fazer um conteúdo, cara, a galera está tendo tá sendo recomendada e está tendo um alcance bacana. Porque está vendo essa separação cada vez maior. Concorda comigo, assim, que é muita gente criando conteúdo no Instagram, né? Ele não consegue entregar tudo que todo mundo cria. Ele vai entregar uma porcentagem mínima de tudo que é tudo criado. E ele tem que filtrar esse negócio. O que é mais relevante dentro de 100% para eu entregar para a turma aqui? Perfeito. E se mais gente cria conteúdo e o Instagram não cresce em número de usuários, está todo mundo competindo com todo mundo. E aí acontece, tem que aumentar a barra, tem que aumentar o crivo. Então a lógica toda da escolha vai ficando mais difícil. E essa coisa de... Eu até sublinhei aqui, cara. Calma, você tá me confundindo. A tua risada tá... O que você achou do... Como é que é? Threads. Cara, nasceu e aparentemente já... Morreu, né? Chegou a 100 milhões de usuários, hoje tem menos de 14 milhões de usuários no mundo usando. Isso é
Isso é ruim, né? Bela métrica de ruim. merda. Agora, a galera toda, né, do próprio... Bela métrica que deu errado, tio Mark. O fato assim, né, os caras falaram que assim, que explodiu muito rapidamente, acima das expectativas. A expectativa deles eram tipo uns 14 milhões, então é isso que eles querem dizer. Mostrou o poder da influência que o Instagram tem, poder como canal de comunicação, mas como produto não era o que o público dele queria. São discussões interessantes, da ideia de um MVP a, de fato, assim, né? Poxa, estava pronto para ser lançado? Todo mundo defende a ideia do MVP, sim. Mas a meta do tamanho que é, e com a quantidade de engenheiros que tem, daria para ter soltado o MVP com alguns recursos a mais, né? Esperados ali, pelo menos. E acho que fez muita falta para a turma que já usava o Twitter e usar o Threads, porque a turma que usa o Twitter realmente com frequência, que seria, na minha visão, o usuário mais frequente ali pro Threads, cara, não rolou. Agora, quem não usava o Twitter foi lá pelo hype, todo mundo tá falando, deixa eu ver o que é, mas já não usava o Twitter, já não tinha esse hábito de ficar falando e vendo o que tá meio que uma acontecendo. transferência de usuário ali, né? Então, era assim, muito a galera automático, ficou, o cara ali rolou. criava a conta, já te seguia. Exato, foi muito fácil você ampliar a base, né? É que assim, eu acho que o Twitter ele é legal, pelo menos do meu ponto de vista, que eu sou usuário há muitos anos, né? Da lista que eu fiz de quem eu sigo, pô. A curadoria que você já fez. A curadoria que eu fiz, cara, e de anos e anos, pô, segue esse, segue aquele, putz, esse é melhor. Porque é aí que você vai consumir de fato aquilo que você quer, né? E essa foi uma reclamação, viu? E assim, pra mim o Twitter... Ali é meio, cara, todo mundo fala o que quer, tem as bagunças que tem no Twitter, treta pra caceta. Então é legal, é divertido você tá ali e ver as coisas acontecendo. E quando você sabe que você posta no Twitter, sabe que tua família não vai estar lá também, entendeu? Então a galera acha que fica um pouco mais à vontade. O Threads é o Twitter com família, então já nasceu pra dar errado. Pois é. Porque todo mundo conectou, muito facilmente seguiu todo mundo que segue, né? Porque... mas é isso. Então você seguiu todo mundo que você já seguia lá. Exato. E aí acabou. Faz sentido nenhum. Faz sentido misturando nenhum. o negócio. Não tem curadoria. Aí já começa uma puta de uma bagunça, ao invés de foto, vídeo. E também pode ter foto. E também, porra, aí. Assim, na prática, a gente até poderia falar, é útil para você não precisar fazer o print mais do Twitter, né? Você já mandava no Threads e já mandava compartilhar lá. Tio Zuki, errou rude, errou feio. Veremos. Veremos, né? E esse projeto X aí do Elon Musk, o que você acha dessa mais uma grandiosidade aí, ambição gigante dele de criar esse super app? Eu não me arrisco a dizer o que ele tá pensando, né? Porque não dá mais, né? Pra saber o que esse cara pensa, né? O fato é que ele tá causando. Tá causando tanto do lado do front ali para os usuários, quanto do lado do back, para quem desenvolve, né? Então, a gente que é desenvolvedor, que está conectado ao X, né? A MLabs conectada ao X, os caras mudaram a API, começaram a cobrar as APIs no nível restritivo, então a gente também fica ali, a gente tem que restringir também os nossos usuários. Também não dá para todo mundo fazer mais tweets como fazia antes, então a gente vai ter que restringir também. Eu não sei exatamente o que esse cara está pensando. Agora vai ser um app de tudo. O que é tudo? O que a gente vai poder fazer lá dentro? Ele vai liberar live streaming agora, pelo que eu vi, a última notícia, né? Então vai se tornar um app de tudo, mas ao mesmo tempo ele está perdendo o usuário. Daqui a pouco não vai ter ninguém para ele fazer um rollout, né? Ele vai criar um negócio novo, mas não vai ter mais ninguém. Mas quantos usuários ele perdeu? Não, pô, ele tava lá, um último print que ele soltou, eu não sei se é verdade ou não, que ele tava no all-time high de daily active users. Eu penso muito aqui Brasil, né? Olha muito Brasil. O Brasil nunca foi um número muito grande de Twitter, né? Não é pequeno, tá? A gente tá falando de 43 milhões, se não me fala a memória, o último dado que eu tenho aqui, eu posso até ver aqui no meu Instagram, que eu fiz um ranking esses dias. Esse cara vai juntar tudo, tu vai assinar o Twitter pra ter Starlink, aí tu já tem internet, aí porra, cara, assim, ele vai fazer, ele quer fazer, pelo que eu tô entendendo, tipo um WeChat da vida. É isso, só que global. Eu acho do caralho. E eu o espero cara que tem Starlink pra poder ainda acelerar isso. Imagina tu pagar o app e ter internet. Os números aqui, né? Os últimos números. 24 milhões de usuários brasileiros. Falei 40, na verdade estava errado. 24 milhões de usuários brasileiros no Twitter. O Pinterest tem 30 milhões no Brasil. Então o Twitter hoje, ele é a última plataforma... Então, em primeiro lugar, inclusive no Brasil, é o YouTube, né? O YouTube é fenômeno no Brasil. Porque o YouTube é a única plataforma que a galera assiste na TV, né? Para pra pensar. É verdade. Eu Entendeu? assisto na TV com meus filhos. Então hoje você não assiste, virou galera. app de TV mesmo. Porrada. E a parada.
Porrada do caralho. Então, assim, não dá pra saber exatamente o que vai acontecer, mas eu não me arrisco a dizer o que ele vai fazer, não. Boa. Muito difícil. Cara, eu tive uma ideia aqui, meio maluca, Vambora, né? de fazer um bate-bola com ele, que eu acho que vai dar uns cortes bons. E pra quem ficou até o final, merece aí essa coisa bem cara, eu acompanho muito o conteúdo, eu sei que você tem as respostas bem pragmáticas, assim. Como é que faz pra ganhar mais seguidor no Instagram? Olha lá, comprando seguidor. Não, mentira. É verdade? Só não garante que vai engajar depois. Exatamente, Então, mas cara. calma que vai ver as outras perguntas, né? Cara, hoje ganhar seguidor de forma errada é fácil, né? O problema é você ganhar seguidor de forma positiva, com qualidade e tal. A criação de conteúdo que a gente está falando é a melhor forma, só que você tem níveis de criação de conteúdo. Você pode criar conteúdo sozinho, pode criar conteúdo em collab com alguém. Mas não é patrocinar, criar conteúdo patrocinado. Então, aí tem uma polêmica em cima disso, porque você pode patrocinar um conteúdo que foi organicamente muito bem, impulsionar isso de verdade, desde que você não faça isso pelo botão impulsionar, por exemplo, do Instagram. Por quê? Porque ele não vai te dar a escolha dos objetivos de campanha. Então, se você quiser realmente aumentar a base de seguidores via mídia paga, o ideal é você criar uma campanha no sistema de mídia do Meta Ads e essa campanha ser o objetivo de engajamento. Por quê? Porque se você for pelo botão impulsionar, ele vai muito pelo alcance. Ele vai tentar alcançar pessoas semelhantes, obviamente, que você tem lá no seu perfil. Só que a maioria das pessoas não engajam. O último dado que eu tenho até do Facebook, 90% das pessoas não engajam em nada. Elas só olham, não dão um like, não comenta, né? Pode ver que é a minoria que comenta, Sim. dá like, etc. Então, se você ampliar a sua base de seguidores, mas ampliar uma base de seguidores que não engaja, isso não é tão bom assim para os resultados de distribuição futura. Agora, se você cria uma campanha no Meta Ads com o objetivo de engajamento, impulsionando aquele seu conteúdo que foi bom, aí é legal porque ele vai tentar alcançar as pessoas que engajam. Aí quando você atrai aquele seguidor, é um seguidor que no seu próximo post ele também vai dar um like, vai comentar, a probabilidade Legal. é maior. Interessante isso. Aumentou a taxa de engajamento, aumenta o alcance. Então você consegue aumentar o alcance nos futuros posts, entendeu? Boa. Autoridade. Qual é a melhor forma de construir autoridade? Consistência. De você realmente focar na sua expertise, naquele seu assunto. Eu não estou falando de editorias aqui, mas assim, assunto, cara. Igual eu, marketing digital baseado em dados. Eu estou ali falando disso há 5 anos, né? De formas diferentes, com pesquisas diferentes, mas há 5 anos. Então, isso me dá autoridade hoje para falar desse assunto. Se você ampliar muito o espectro daquilo que você fala, que a gente estava comentando há pouco no podcast, ninguém mais sabe se é autoridade em religião, ou marketing, ou em qualquer outra coisa. Óbvio que você pode mostrar a sua vida pessoal nos stories e tudo para que gere valores pessoais, né? Para que as pessoas se conectem mais com você e aquilo é intencional. Mas é como você colocou, a frequência. O que é que você de fato é especialista, aquilo que você tem maior frequência, isso vai te tornar mais autoridade. É claro que a autoridade também é uma questão de estratégia de transferência de autoridade. Então, fazer as collabs com as pessoas certas, lives com as pessoas certas, que tenham uma audiência semelhante à audiência que você quer atrair e que seja uma autoridade também, porque isso transfere, endossa, né? Tal fulano tá te chamando para fazer uma collab junto, vocês estão juntos, endossa. Isso Engajamento. É melhor um like ou um comentário? Um comentário. Como foco de conversão, né? Como foco de distribuição e ampliação de alcance, o like hoje ele tem um peso importante também. Muita gente não olha para o like assim, assim, todo mundo quer like, mas quando a gente olha as correlações dentro da MLabs daquilo que aumenta alcance, principalmente em Reels, o like ele tem um peso grande. Por que no Reels o like tem um peso grande? Porque poucas pessoas comentam e fazem todas as ações. Muita gente fica só olhando. E ali no Reels, a retenção ela é tão importante também quanto as próprias interações, né? Se você olhou 70% de um vídeo, a distribuição começa a ser ampliada, porque houve atenção da pessoa. Perfeito. E por isso que quanto menor o vídeo, mais fácil chegar a 70%, né? Então isso aumenta o alcance. Mas o like hoje ele tem um peso para alcance. Mas o comentário vai te dar um peso muito importante para a conversão. Então, se você não estimula diálogo, não estimula comentário das pessoas, você não está atraindo aquelas pessoas que eventualmente vão realmente se mostrar mais interessadas naquilo que você tem para vender depois. Todo post que eu faço hoje, eu faço ele já intencionalmente para gerar diálogo, para criar um fórum de discussão nos meus comentários. E aí um dos motivos também porque tecnicamente, eu no comentário, quando alguém comenta, eu comento de volta fazendo uma pergunta. E quando eu faço essa pergunta,
as pessoas invariavelmente voltam para responder. Isso aumenta a taxa de engajamento, que aumenta também o alcance. Então, se você souber fazer esse jogo do comentário, não só para receber comentário, mas para estar lá, interagindo com as pessoas, comentando de volta, interagindo mesmo, né, criando um diálogo, isso também amplia o alcance, porque vai aumentar a sua taxa de engajamento. Venda, melhor no Stories ou no link da bio? Melhor no Stories. Melhor no Stories por quê? Porque o Stories, o algoritmo de Stories foi concebido para entregar o seu conteúdo para quem te segue e é mais próximo ao seu perfil, é mais engajado, principalmente nos últimos 7 dias. E por isso que é 7 dias móvel, né? Cada dia é 7 dias para trás. E as pessoas que estão em Stories, então, portanto, são mais quentes, são potenciais leads, são potenciais clientes. Então, tem mais facilidade de você fazer um link e ter uma taxa de conversão maior. O link na bio vai ter muita visita e a taxa de conversão vai ser menor. Não deixaria de ter o link na bio, obviamente. Mas nos Stories você pega as pessoas mais preparadas. Uma dica que eu dou só sobre Stories é que se você fizer uma sequência de Stories, vamos por 5 Stories na sequência, deixe o link para ser o último Stories da sequência e não o terceiro. Porque senão as pessoas clicam para sair, sua taxa de saída aumenta, diminui a entrega do Stories. Porque a taxa de saída é um sinal negativo, não é um sinal positivo. E até mesmo quando você pega e compartilha um post do seu feed nos Stories, tipo, tem post novo, aí você pega o post do feed e joga no Stories. Você tá ferrando teu Stories. Deixa isso por último também na sequência. Porque se você faz isso no meio de uma sequência, as pessoas vão clicar para sair. Você não quer que as pessoas saiam do Stories, o ideal é você aumentar a retenção do início ao fim. Né? Boa. TikTok ou Insta? Insta. Insta ou YouTube? Insta. Boa. Ó, Insta... polêmicas aí, porque o Instagram não é uma coisa ou outra, né? O Alfredo tá pressionando aqui, é uma coisa ou outra. Eu falei, cara, isso é polêmica. É Insta, mas assim, por quê? Por que do Insta? Porque no Instagram a gente consegue fazer a jornada completa do cliente. Eu consigo criar conteúdo para descoberta, por exemplo, em Reels, para consideração em feed Stories, para a conversão com link na bio, link externo ou live shopping. Dá para fazer uma live lá, talvez não seja nativo ainda, mas dá para fazer. E eu consigo criar conteúdo para quem já é cliente, que seria a 4ª etapa da jornada. Como? Stories privado. Você pega os seus melhores clientes que deram 9 a 10 e coloca como melhores amigos nos Stories, por exemplo. E aí você começa a criar conteúdo exclusivo para quem é cliente. E agora dá para assinar, né? Dá pra fazer E dá para assinar. E você pode ter também o canal de transmissão dentro do Instagram. O Instagram criou canais de transmissão. Tem muita marca fazendo Instagram fechado só para cliente. É aí que é o ponto. Você consegue fazer isso, em outras é mais difícil. E você tem o processo final, que é a experiência compartilhada. Porque nessa jornada, você tem o cliente de primeira viagem e você tem aquele cliente recorrente. E aquela galera que já é o brand lover, etc. Aí você tem o sticker Use a Sua. Você tem recursos no Instagram para criar corrente, para fazer as pessoas criarem o GC. Você percebeu que agora o Instagram está te mandando... Você tem loja no Instagram, não? Não. Para quem tem loja no Instagram, ele tem te mandado uns e-mails de UGC. Falando, ó, fulano te citou. Você quer adicionar na sua loja o post de fulano? Legal. Agora dá para adicionar na loja o post que um cliente fez e te marcou, como o GC. Então o Instagram tem muito recurso hoje para a jornada inteira. O YouTube já não tem. É muito legal. O YouTube para longo prazo, né? Para o jogo Cria de longo muito prazo fã, é muito bom, cria muito fã. Muito forte para fidelizar. Não morre 24 horas, então se você fizer um trabalho legal, eu você falo tem... isso, eu falo que o Insta, ele é a monetização e o YouTube é patrimônio. Você boa. bota lá e vai valorizando com o tempo aquilo ali. É igual o vinho velho. Você comprou, deixa lá 10 anos, o vinho tá mais caro. O YouTube é isso. É óbvio que vai chegando né, o conteúdo chega num platô, mas se você fizer ads, se você postar, se você promover, cara, ele volta a crescer e pega embalo de novo. Sim. No Insta não, no Insta já é o contrário. Ele tem e eles pico criaram os shorts, depois... né? O shorts é uma tentativa de fazer a descoberta também, principalmente para os vídeos longos. Então, estrategicamente, você pode usar os shorts para conectar com um vídeo mais longo dentro do próprio YouTube e tem funcionado bem, né? Quantos posts por dia recomendado? Em qual lugar? No Insta. No Instagram, hoje, um post por dia no feed e um Reels por dia é a média dos perfis que mais cresceram fizeram. Boa. Né? Quantos stories por dia? 5 a 7 stories em sequência é onde você consegue manter uma retenção de até 80%, 81%. Quando você passa de 7 stories em sequência, a retenção cai bastante. E hoje o usuário brasileiro ele volta várias vezes ao longo do dia para assistir stories, o que dá para gente, então, que eu poderia criar blocos de 5 a 7. Se eu tiver mais do que 7 stories para fazer no dia, eu posso planejar fazer 7 de manhã, 7 à tarde, 7 à noite, porque assim aumentaria a retenção em cada bloco.
E a gente pode também criar uma narrativa completa em cada bloco. Tem que ter um início, meio e fim na história ali de cada bloco para evitar essa perda da audiência ali ao longo do tempo. Então, essa é baseado em dados, essa é a minha resposta. Agora, quem é celebridade, quem é influenciador, como o senhor Alfredo aqui, que sabe fazer do seu stories um reality show, aí, meu amigo, não tem limite. Senhoras e senhores, Rafael Kiso, fundador da MLabs. Depois, quem não conhece ainda, que deve ser difícil, mas vai lá, mlabs.com.br. mlabs.com.br, o @Rafael Kiso no Instagram. Segue o homem que o bicho é bom, hein? Com K. Com K, K-I-S-O. A gente vai botar na tela aí pra vocês. K-I-S-O. Não E tem @socialmlabs também no Instagram. Boa. Bruno Nardon, algum comentário nesse final de podcast aqui? @bruno.nardon. E é isso. Te sigam lá e que aproveitem aquele conteúdo de growth, aquele conteúdo tático, aquele conteúdo tudo isso aí, querido tudo isso aí. que você tem produzido. Amém. Então tá. O meu é @Alfredo Soares, espero que vocês me sigam lá, aí já é uma coisa mais bagunçada, uma coisa mais criativa, mas será um prazer ter vocês lá. Não esquece de seguir o nosso perfil @G4 Podcast, para que vocês conheçam todos os podcasts, todos os cortes que a gente grava aqui. O G4 Podcast é um hub de conteúdo. Cara, né? falaram que tem um host novo lá, no Papo de Gestão. Agora temos o querido Querubim aí também como host Bom, hein? Bom, do Papo hein? de Gestão. O primeiro explodiu. Tem um episódio animal com o Thales, dele contando da história dele, de vida, de onde ele veio. Bem maneiro. E tem um agora, que a gente soltou agora, pô. Com o Stélio todo do E Mercado tem Livre. um novo com o Stélio. Galera, ficou bom, hein? tem muito conteúdo no Ficou G4 bom, Podcast. ficou bom. Lá você vai encontrar o Papo de Gestão, o Extremos, o Sem Atalho. Cara, com certeza aí é o melhor grupo de podcast do Brasil. E a gente precisa que você deixe aí, né, a sua avaliação, deixe seu comentário, siga o nosso canal, compartilhe para que a gente chegue no top 5 podcast do Brasil, que é o nosso objetivo com essa iniciativa do G4 Podcast, patrocinada pelo G4 Skills, que também tá aí um presente para vocês. Tamo junto, Kizão. Obrigado. Cara, valeu demais, Até a próxima. turma. Foi uma honra. E é ter isso, vocês bora aqui. vender. A gente se vê aí no próximo episódio. Tamo junto, valeu. Falou! Boa.